Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Crescendo na Palavra, a edição 66, a profecia de Ezequiel. Mais uma vez nós estamos aqui com a presença do pastor Alain, que é o autor das lições, e tem nos abençoado, graças a Deus, tem sido umas lições edificantes e nós estamos muito felizes com todo o resultado. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém, eu agradeço. Amém. Pastor, então nós vamos começar aqui a nossa lição de número 4, a profecia de Ezequiel. O texto-chave se encontra em Ezequiel 37, 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Ezequiel 37, 21. A verdade teológica, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pastor, eu estive fazendo uma observação aqui, embora a gente conheça um pouquinho do contexto, é que geralmente alguns pregadores usam esse texto de Ezequiel 37, em algumas pregações, como uma pregação que fala sobre restauração, muitas coisas ali. E nesta lição, a gente entende que, observando a profecia de Daniel, de Isaías, que na verdade, este vale dos ossos secos, que o Senhor pede para que Ezequiel profetize sobre eles, estava se tratando exclusivamente da condição espiritual e moral que vivia o povo de Israel. É isso mesmo? É isso mesmo, eles estão no contexto de cativeiro e Deus então chama o profeta Ezequiel para poder mostrar a situação daquele povo. E até o versículo 11 diz, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então, fala desse momento, eles estão abalados espiritualmente, emocionalmente, estão fora da sua pátria, eles estão secos, mortos em outra nação. Sim, era um período que Ezequiel estava na Babilônia, nessa época, O nosso texto base se encontra em Ezequiel, capítulo 37, versículo do 9 ao 12, que diz assim: E ele me disse, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A elucidação textual, segundo a predição do profeta Ezequiel, Deus trará todos os judeus que se encontram em outras nações para a sua terra de origem, conforme um conjunto de determinados acontecimentos. Num dado momento, tais ossos que estão espalhados em um vale desolado serão reunificados como povo em torno do seu grande rei e senhor. Semelhante ao profeta Ezequiel, o profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, versículo 11 ao 12,
e Isaías 66:8, parece relatar o mesmo evento, todavia um tanto quanto mais detalhado. Ambos relatam o mesmo momento da história que, conforme a teologia dispensacionalista, ocorreu no ano de 1948. A profecia referida ao retorno de Israel à sua terra foi cumprida, Ezequiel 37, 12 e 21. Outras estão em andamento, como veremos no tópico 3, Ezequiel 47. O que parece não faltar para o início do milênio o governo de Cristo sobre a terra, juntamente com seu povo, os judeus, e a conversão em massa da nação, conforme Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Logo, o arrebatamento da igreja se dará até que a plenitude dos gentios haja entrado. E as 70 semanas de Daniel, que está determinada para os judeus, será a dispensação da grande tribulação, onde Deus tratará exclusivamente com eles, que são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Romanos capítulo 11, versículo 17, 20, 23 e 24. Quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Amém. A questão da elucidação textual que nós precisamos ter em mente sempre é a questão da profecia, dela ter um duplo sentido ou um duplo momento na história. Sabemos que Ezequiel está profetizando sobre o retorno de Israel pós-cativeiro babilônico, para reunir novamente a terra a qual Deus prometeu aos seus pais. Só que quando você faz a análise do contexto em geral sobre a profecia, diz que ao retornar para a terra de Israel, o Senhor Deus seria, no caso, o Deus, o Senhor de toda a terra. Então nós percebemos que parte dessa profecia aconteceu com o retorno de Israel, sim, ali naquele momento da história, mas nós não percebemos o domínio do Senhor sobre toda a terra. Apesar dele ser o Senhor e dominador de todas as coisas, percebemos que o mundo ainda está em caos e pessoas corruptas estão conduzindo as nações. Então, essa parte de ser rei sobre toda a terra ainda não aconteceu, que é o momento pelo qual nós cremos que acontecerá no milênio. Por que eu trouxe essa informação aqui do ano de 1948? Se nós compreendermos que Israel foi cortado, Israel foi expulso da sua terra, conforme lá no período de Ezequiel, agora no ano 70, com a invasão de Tito, destruindo Jerusalém, Israel agora ele é expulso da sua terra e vai viver em todas as nações vizinhas. E aplicando essa promessa de Deus que traria o seu povo novamente para a sua terra, entendemos que isso aconteceu agora em 1948. Não estou dizendo que não tenha acontecido. Aconteceu sim, no evento lá de Ezequiel, e o povo voltou para a terra. Agora, em 1948, Deus recongrega esse povo novamente, traz para a sua terra, faz dele um povo seu ali em Israel, e agora precisamos aguardar o cumprimento destas profecias para que o Senhor Jesus Cristo retorne e reine com Israel durante o milênio, para se cumprir toda a profecia de que ele seria o Senhor de toda a terra. Vamos então para a introdução. Na lição de hoje estudaremos sobre o cerco que será levantado contra a nação de Israel, o povo de Deus. Neste período já estarão em curso os planos da nova ordem mundial, cujo objetivo é levantar um único líder mundial. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13. Para reverter o caos que já vem sendo instalado nas áreas social, política e econômica, chegando ao ápice pela invasão de Gog contra Jerusalém, Ezequiel 38. Tais nações que se alinharão com Gog, príncipe de Magog, como veremos, são descendentes de um mesmo pai, Noé. Irmãos farão colisões, Cão e Jafé, para destruir a outra nação irmã, Israel, Sem. Como se não bastasse a voz de Deus sendo ouvida ao longo da história pelas profecias que já se cumpriram, Isaías 66:8. Veremos diante de nós
a palavra de Deus nos chamando a atenção para a mais nova profecia que está em andamento em nossos dias. Ezequiel 47, versículo 8. Pastor Alain. Então, antes de eu comentar sobre a introdução, até quero falar um pouco sobre a elucidação textual com relação ao texto de Romanos ali. Sim. O texto diz, Paulo vai nos esclarecer, que nós, gentios, somos o zambujeiro. Sendo nós desse tipo, fomos enxertados na oliveira, né? Ou seja, um tipo de árvore enxertada na outra. Isso não tem cabimento pela lógica, mas o Senhor nos enxertou nele. Por conta disso, o mesmo texto de Romanos vai dizer que o povo judeu, ele está fora da oliveira. Para retornar para a oliveira, para retornar para Cristo, é necessário arrependimento. E então o texto vai dizer ali que estes que foram cortados, que são naturais, os próprios judeus foram cortados da oliveira, eles serão enxertados futuramente na mesma oliveira. É onde nós cremos que hoje nós, zambujeiros, estamos enxertados na oliveira, a igreja, que ora será arrebatada. E lá no período da tribulação, quando o Senhor tratará exclusivamente com eles, ali eles serão enxertados novamente na oliveira que é Cristo e adentrarão o milênio para reinar com o Senhor na terra durante 1000 anos. Amém. Ok? Ok. Esta aí foi essa foi uma extensão da elucidação textual, né? Isso. Explicando aqui Isso Romanos. Apocalipse 17, 12, 13 vai falar sobre os reis da terra que darão o domínio a um homem. Está lá direitinho. Esse é o anticristo. Então, tudo está sendo preparado para este momento. Se nós analisarmos o cenário mundial, as crises, a pandemia, você só gera caos em cima de caos. Agora a Rússia invadindo a Ucrânia, Brasil agora essa semana, se metendo entre os dois países ali, enfim, a Europa não aceitando o que foi feito pelo Brasil, nem os Estados Unidos, o caos está sendo instalado. E você repara também nas escolas, na sociedade, como que a igreja ela vem sendo excluída de tudo. Não se fala mais de Jesus Cristo, não se pode mais ensinar as crianças, enfim, o caos está sendo instalado socialmente, politicamente e economicamente. Então é necessário que se levante um homem para poder dar ordem ao caos. E nesta ocasião, conforme a palavra de Deus, será esse anticristo que receberá o poder e o domínio dessas nações para tal intento. E finalizando, pastor Querubino, quando você vê a análise de Ezequiel capítulo 37, falando do povo retornando à sua terra e aplicando aos dias atuais, percebe-se que no capítulo 38 vai haver uma grande guerra, que é conhecida a guerra de Gog e Magog, cujo líder que irá conduzir essa guerra será o anticristo. Sim. Por que eu estou fazendo essa análise aqui no momento? Nós teremos uma lição falando sobre essas 3 guerras. Porque nessa primeira guerra, quem estará à frente será o anticristo com Gog e Magog ali, o príncipe, esse príncipe de Gog e Magog, que é o presidente da Rússia, vamos assim dizer hoje, Vladimir Putin, se fosse hoje nos dias, ele vai conduzir essa grande guerra. E será essa guerra do capítulo 38 de Ezequiel que vai servir de grande pano de fundo para que o anticristo seja lançado no cenário mundial. Então nós temos no capítulo 37 o retorno de Israel para sua terra, conforme aconteceu em 1948, e agora estamos aguardando esta grande guerra para o anticristo ser lançado aí no cenário mundial. E é interessante, dentro do que o senhor está falando, que tudo que nós estamos observando na atualidade é uma apostasia mundial também, porque, igual o senhor acabou de falar aí, né? Hoje, principalmente a nível de Brasil,
Deus está sendo excluído da vida das pessoas. O governo parece que trabalha contra isso, né? Tirando a palavra de Deus das escolas, né? Do coração das nossas crianças, dos nossos filhos. Tem muitas pessoas trabalhando contra Deus, dizendo que Deus é mau. O Deus do Antigo Testamento, o Jesus do Novo Testamento também, que a Bíblia é mentira. E eu achei uma coleção com mais de 50 livros, de 200, 300 páginas. Eu fiquei impressionado, né? E como que existem pessoas, né, que estão assim trabalhando mesmo, prestando um desserviço desse para o reino de Deus. É difícil, é complicado. E tudo, o cenário está desenhando para quê? Para que, apontando, né, para essa volta de Cristo mesmo, né, para a chegada, preparando o terreno para o anticristo. A coisa está ficando apertada, acirrada, né, pastor? Sim. Aqui em Quericema nós temos um evangelista Manuel, homem de Deus, esclarecido, estudioso. Ele levou um conhecimento para a igreja lá, que eu me apropriei desse conhecimento. Ele iniciou o estudo dizendo assim: Deus não existe. Aí começou a criar questionamentos na cabeça dos irmãos, né? Aí ele explicou: Deus não existe porque aquele que existe tem um início. Deus ele é eterno. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Aí, durante a semana que passou, posteriormente, as crianças do Maçambará comentaram comigo: pastor, a minha professora, em sala de aula, você não pode falar de Jesus Cristo. Em sala de aula, você não pode. Mas a professora pode falar para os alunos que Deus não existe. Isso eles fazem. Olha só. Aí eu disse para elas assim: então, você vai virar para sua professora quando tiver oportunidade. Se ela argumentar novamente com você, dizendo que Deus não existe, você apoia ela. Você fala para ela: de fato, Deus não existe, professora. Deixa ela confusa um pouquinho. Aí depois você fala: Deus é. Porque ele não tem início, não tem meio e nem terá fim. É isso aí. Primeiro tópico: as profecias já cumpridas. Recentemente, no século passado, a partilha da terra de Israel, realizada pela ONU em 29/11/1947, e seu retorno definitivo como povo em 14/5/1948, revela-nos que a palavra de Deus, conforme havia sido profetizada, se cumpriu. Ezequiel 37, 16-22, Zacarias capítulo 8, versículos 7-8, Isaías 66, versículo 8, Isaías 11, versículo 11 e 12. Nesta reunião promovida pela ONU, Organização das Nações Unidas, vários países do mundo participaram para votar a favor ou contra o retorno do povo judeu para sua terra, Israel. Nesta ocasião, por ter havido empate na votação, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que presidia a sessão, ficou com a responsabilidade do voto de desempate. Com seu voto a favor da nação de Israel, permitiu que todos os judeus que foram espalhados durante séculos por toda a terra pudessem voltar à sua terra e congregarem-se novamente como nação. Desde o retorno de Israel para a Palestina, os países vizinhos vivem constantemente em guerra com a nação, justamente por não aceitarem a partilha da terra. O cenário mundial, social, político e econômico e religioso se encontra num caos. Esforços estão sendo realizados para unirem os países em blocos, fazendo com que surja em poucos anos ou décadas uma nova superpotência. Daniel, capítulo 2, versículos 7 e 8, que dará uma solução às crises que ora estão sendo fabricadas para tal intento. Com esta nova superpotência e uma nova ordem mundial, descrita em Apocalipse 17, versículo 12 ao 14, surgirá o grande líder, o anticristo, que conduzirá todas as nações a uma falsa paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 3. Este, juntamente com a criação de um banco financeiro mundial, atacará os três grandes pilares da crise: social, político e econômico. Apocalipse 13, 1. Trazendo a solução para todo o sofrimento
mundial. Então, dentro do que nós já falamos aqui, o quadro que se desenha, esse caos que já está instaurado na semana passada, a declaração do Lula acerca da guerra envolvendo os Estados Unidos. Hoje eu vi pela manhã que os líderes da Europa ali estão questionando essa fala do Lula. Quer dizer, tudo está apontando para esse governo, né? Para que alguém chegue e bote o fim nisso tudo. É isso aí, pastor. Então, como eu já havia dito, né, Ezequiel 37, para as profecias atuais, é o retorno de Israel para a sua terra. Interessante, se o senhor puder abrir aí em Isaías 66, 8, sempre lembrando que as profecias têm o seu cumprimento no passado e aponta para o futuro também, com relação a um cumprimento futuro. Apocalipse 66, 8 vai dizer sobre a criação de um governo, conforme o senhor vai ler aí. Sim, desculpa. Retorno de um povo. Sim, pode falar, pastor. É o retorno de um povo em um único dia. Né? Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Então, se você pega essa profecia, você vê o cumprimento dela nos tempos antigos, você vê um apontar para o futuro, agora em 1948, 14 de maio, né? É uma pergunta que Isaías faz: poder-se-ia nascer uma nação em um só dia? Aí, o que nós lemos na revista, 14 de maio de 1948, o retorno de Israel à sua terra. E também poderemos dizer que, da volta de Cristo para fazer o julgamento das nações, quando do povo judeu ser humilhado e morto no período da grande tribulação, Cristo vai fazer cumprir isso, de fazê-los retornar para Jesus mesmo ser o grande Rei e Senhor do mundo, agora cumprindo toda a profecia, tendo os judeus e Israel ali como a cidade santa, o palco ali do cenário mundial. E quando se fala, pastor Querubino, sobre Daniel 2, 7, 8, está falando sobre o sonho ali de Daniel, quanto àquela estátua. E esse grande poder que há de vir, essa nova superpotência, essa nova ordem mundial, nada mais é do que os pés da estátua. Pelo que nós entendemos, pela história, se eu não estiver errado aqui, a sequência, a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, o peito de prata, os persas, que depois invadiram a Babilônia, a cintura e a coxa de bronze, o mundo grego, quando a Grécia subiu ao poder, as pernas de ferro, foi a Roma antiga, e agora sobrou os pés. Os pés e os dedos, se você ler esse texto de Daniel 2, é formado de ferro e barro, não dá liga, ou seja, não será um único país apenas como potência mundial, mas serão vários países ali, conforme Apocalipse 12 diz que os reis entregarão ao anticristo esse governo. Então, não dando liga ali, mas surgindo aí uma nova ordem. E a Bíblia diz que uma pedra será cortada, e nós cremos que essa pedra é a rocha, que é Cristo, quando da sua vinda esmiuçará esse novo governo mundial. E é interessante porque a gente está vendo aí alguns governantes querendo criar uma moeda única, né? Como foi uma proposta há pouco tempo agora, até do governo brasileiro também, juntamente com a Argentina, se eu não me engano. E, quer dizer, isso vai dar um pouquinho mais de legalidade, né, para que a coisa aconteça, né? É interessante. Agora, pastor, só uma curiosidade aqui que eu não sabia. Então, nós tivemos aí uma boa representação de um chanceler brasileiro com o voto de Minerva aí, que abençoou o povo aí, deu a possibilidade deles retornarem para a sua terra. Sim, sim. E cumprindo sobre a nação brasileira aquilo que Deus prometeu a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados. E nossa terra, ela é abençoada, Deus tem abençoado o Brasil. Amém. Infelizmente, esses governos corruptos que surgem
que estão atrapalhando tudo, mas Deus está no controle, abençoando a nossa nação. Que bom que nós temos essa premissa aí de um Deus fiel, né? Tópico 2, a batalha de Gog e Magog. O intento de destruir o povo de Deus, os judeus, já se encontra em curso, a saber, de um único domínio e dominador, o anticristo. A crise na Europa, a revolta do mundo árabe, a atual guerra da Rússia, Magog versus Ucrânia, as alianças de Gog e Magog com Gomer, Togarma, Put, Cush, Tarsis, Sabá, Dedã e os persas, mais o cenário político, religioso e espiritual. Tudo está caminhando para o início da grande batalha que profetizou Ezequiel no capítulo 38 e 39, onde, diferentemente de outras guerras que Israel tenha vencido com suas próprias forças, como Guerra da Independência, 1947 a 1949, Guerra de Suez, 1956, Guerra dos 6 Dias, 1967, Guerra do Desgaste, 1969 a 1970, Guerra do Yom Kippur, 1973, Guerra do Líbano, 1982 e 2006. Esta será completamente diferente. Neste período, os reinos de Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, Ezequiel 38:2, se levantarão contra Jerusalém, sendo livrada de uma maneira sobrenatural por Deus. É importante frisarmos um detalhe sobre esta ação divina. Apesar de Ezequiel 38:23 afirmar que o Senhor se engrandecerá e se santificará e que se dará ao conhecer aos olhos de muitas nações e que todos saberão que ele sim é o Senhor, não parece ser um evento sequencial. Por que digo isto? O raciocínio é simples. Se Apocalipse capítulo 1, versículo 7 afirma que o Senhor virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e que todas as tribos da terra lamentarão por ele. Equivale dizer que o evento de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é contrário ao de Ezequiel 38, onde o Senhor não aparece. Apenas seu poder e ação são manifestados. Vejamos uma análise dos fatos. Se todos presenciarão o poder e o livramento de Jesus, cumprindo o Apocalipse 1:7, seria lógico afirmar que as nações de todo o mundo, bem como os judeus que o traspassaram, se renderiam aos encantos do anticristo e o aceitariam, chegando ao ponto de adorá-lo. Chegando ao ponto de adorá-lo, Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Isso não me parece ser lógico e nem coerente. Pelo que parece, tal vitória de Ezequiel 38 será atribuída ao anticristo pelo falso profeta. Apocalipse capítulo 13, 1 ao 4. Justamente por não saberem quem foi o autor da ação, razão que o levará a ganhar credibilidade diante de todas as nações, o reconhecimento do povo judeu e, por fim, através deste falso profeta, ser adorado por todos após os 3 anos e meio iniciais. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Antes de eu fazer um comentário, eu gostaria só de fazer uma colocação, uma observação. Quando nós olhamos a história de Israel, diante do cenário espiritual, a história mundial, né? Muitas nações se levantaram para exterminar o povo de Israel. E um dos mais famosos, né, foi o Hitler. Só que eu estou observando aqui a importância do Deus fiel, o Deus da promessa. Porque você vê que mesmo com tudo que eles passaram, com todos esses massacres, com todas essas violências que eles viveram, Deus havia dito a Abraão que faria dele uma grande nação, né? E manteve a sua palavra, porque
várias outras nações inteiras foram dizimadas ao longo da história. Cidades inteiras, nações inteiras foram destruídas. Agora, Israel permanece de pé. E nós vamos ver hoje um país tão novo, assim, reorganizado, 1948, com o poder bélico que tem, com a ciência que tem, só pode nos mostrar uma coisa: a fidelidade de Deus sobre este povo. Passar por toda essa história e ter essa resiliência, essa capacidade de reconstruir novamente, né? Só demonstra que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir todas as coisas. Pastor Vilmar. Amém. É isso aí. Então, pegando aí esse link que o senhor está dizendo sobre essas guerras, isso aconteceu, conforme está aqui na revista, várias vezes desde quando eles retornaram em 1948. Só que nesses momentos de guerra, quem batalhou foi o próprio Israel e venceu. Logicamente, com auxílio dos Estados Unidos, mandando armas, enfim, essas coisas todas. E, pastor Querubino, se você ouvir alguns relatos no YouTube, algumas pessoas que lutaram contra Israel, há depoimentos de que eles viram anjos no momento da guerra batalhando em favor de Israel. Tá? O inimigo, o exército inimigo, que crê em outro Deus, falando que o próprio Deus de Israel estava defendendo eles nessas ocasiões também. Só que o que acontece? A guerra de Gog e Magog será um evento muito diferente. Sim. Ezequiel 37, eles retornam para a terra. Ezequiel 38, vem a invasão de Gog e Magog. E vem falando sobre quem irá invadir. Na página 23, tem um quadro aí, não sei que cor é esse quadro, marrom, diz ali, ó, quem é Gog, quem é Magog, Gomer, Togarma, Put, Cush, Tarsis, Sabá, Dedã, Persas, Meseque e Tubal. Então, todas essas nações irão se voltar contra aquele minúsculo país. Não há como Israel vencer essa coalizão que vai haver. Então, Deus age em favor do seu povo, só que, conforme eu disse aqui, eu quero trazer bem detalhadamente essa informação para que haja uma compreensão. O texto de Ezequiel diz que Deus os livrará, e de fato os livra. Ezequiel 39 vai dizer, então mostra aí as nações que irão se voltar contra Israel, e Deus vai livrá-los de tal intento. Ezequiel 38. O que eu trago de comparação aqui com Apocalipse? Porque, segundo, se você for estudar alguns autores, eles creem em 2 guerras apenas. E há autores que creem em 3 guerras. Eu, particularmente, penso em 3. A guerra de Gog e Magog, para que o mundo entre em caos, Israel seja livrado e o anticristo venha através do falso profeta, o anticristo da terra, para fazer o marketing dele como aquele que havia livrado Israel. Então, essa é a primeira guerra. Quando nós estamos dentro da grande tribulação, há a guerra do Armagedon. Ali é a segunda guerra, onde se cumpre Apocalipse 1:7, que todo olho o verá. Quem crê em 2 guerras, pensa que Ezequiel 38 é a mesma do Armagedon. É essa a diferença que eu trago aqui na revista, explicando os detalhes. Por quê? Porque Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Agora imagina, pastor, se você está vendo Jesus voltando, eliminando o seu povo, o povo inimigo, resgatando Israel, a lógica do mundo ver Jesus fazer isso é pelos judeus e em seguida adorar o anticristo? Não há lógica, não tem lógica. Você vê o Filho de Deus vindo, resgatando o seu povo e depois eles adorarem o anticristo, o mundo. Então, por isso eu creio que não se trata da mesma guerra. Ezequiel 38 é a guerra do início, antes da grande tribulação, onde o anticristo será elevado pelo falso profeta como aquele que libertou os judeus. Apesar do texto dizer que o Deus se engrandecerá. É onde eu digo que parece que não está numa sequência. Eu creio que Deus vai se engrandecer sim no Armagedon, ali onde todo olho verá e adorará o Cristo
que venceu. Eu não sei se eu me fiz compreender. Não, sim. Talvez volta aí, tenta ouvir de novo e acredito que vai dar para entender direitinho. Dá sim, dá para entender sim, pastor. Então nós vamos... Essa parte 3 aqui tem umas curiosidades muito interessantes, né? O tópico 3, falando ali do Mar Morto, né? Achei muito interessante algumas coisas aqui. Tópico 3, a profecia em cumprimento. Você pode ficar à vontade. Às vezes, se eu estiver lendo aqui, pastor, você pode pedir que eu paro para dar uma pausa aqui para falar, porque às vezes a leitura fica muito extensa e pode ser que alguns assuntos a gente acaba se perdendo, tá? Eu só peço assim que os professores, quando forem ler, estudar esse link, leia a revista, leia esse tópico 2, vê a comparação que eu faço aí, para entender que a guerra de Gog e Magog é a primeira. Ali, o falso profeta vai jogar o anticristo no cenário mundial como aquele que livrou os judeus do desastre. Então, ali o mundo vai começar a adorar o anticristo. E é nesse momento aí que vai ser firmado o acordo de paz. Tópico 3, a profecia em cumprimento. Desejando identificar as nações inimigas que cercarão Jerusalém, que por incrível que pareça, descendem do mesmo Pai, relatado em Gênesis capítulo 10, versículo 1, 2, 3, 6 e 7, o profeta Ezequiel profetizou que as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Ezequiel 47, versículo 8. Atualmente, o que se tem presenciado nesta região são buracos que têm surgido, conhecidos como bolaines do Mar Morto. É esta mesma pronúncia? Bolaines? Bolaines, Bolaines do Mar Morto. Visto estas águas serem 10 vezes mais salgadas que as das praias, o que surpreende é que nestes bolaines, seja na areia de sal da praia ou dentro do próprio Mar Morto, as águas que ali estão surgindo são doces e não salgadas. A interpretação dispensacionalista é que o cumprimento da profecia já se iniciou, água doce surgindo e substituindo a salgada. Outro fato importante é que o Mar Morto está retrocedendo 1 metro por ano. Para esta escola escatológica, o versículo que diz as águas tornar-se-ão saudáveis se cumprirá em sua totalidade no milênio, faltando um único evento para isto, o retorno de Cristo. Com a volta do Senhor, que pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, versículo 4, parte A, as águas encontradas no ano de 2011, debaixo do Templo de Jerusalém, o maior rio de água doce de Israel, correrá para o Mar Morto, recebendo um grande volume de água que somará com as águas que já estão jorrando pelos bolaines. Para uma melhor compreensão dos eventos, Ezequiel profetizou, e eis que saíam águas por baixo do umbral da casa, templo, para o oriente, porque a face da casa, templo, dava para o oriente. Ezequiel 47, versículo 1. Ele continua, então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto. E sendo levados ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Ezequiel 47, versículo 8. A pergunta que precisamos fazer é, quando isso acontecerá? Segundo a profecia de Zacarias, este evento se dará quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Zacarias 14, 4. E neste dia acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental. Zacarias 14, 8. Será no milênio que a profecia de Ezequiel 47 se cumprirá em sua totalidade. Entretanto, hoje já podemos constatar vida nos bolaines. Peixes já estão vivendo e se reproduzindo onde só havia água salgada. Estes acontecimentos, conforme as profecias em nossos dias, deixam claro que o cenário mundial já está ficando pronto para o governo do anticristo, que se dará após a volta de Cristo para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Pastor Alain.
Antes de eu fazer o comentário aí do Mar Morto, só para que os irmãos possam estudar aí, essas nações que nós lemos ali em Ezequiel 38, Gog, Magog, Togarma, Gomer, são irmãos, são os descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sim. Os descendentes de Cão está aí na revista 25, na página 25. Gerou Cush, Sabá e Dedã, Mizraim, Put e Canaã. E os de Jafé gerou a Gomer, Togarma, Magog, Madai, Javã, Tubal e Meseque e Tiras. Então repare que Ezequiel 38 narra estas nações invadindo Israel, ou seja, os descendentes de Cão e Jafé invadindo a terra do seu irmão Sem, que é Israel. Tá bom? Só por questão mesmo de conhecimento, para que os irmãos possam saber de onde se tirou isso nas Escrituras. Agora, deixa eu compartilhar com vocês aí o que vai acontecer, ou que já está acontecendo. Interessante na revista, Pastor Querubino, eu deixei aí, na página 26, Sim. aqui, ó, onde veja mais, eu deixei alguns links para que as pessoas possam acessar. Tá? Ok, eu vou colocar Você encontra no isso no final do YouTube. vídeo. Ok, o Mar Morto está retrocedendo 1 metro por ano, fala sobre o maior rio de água doce de Israel e peixes vivendo e se reproduzindo nos bolanhos. O que a profecia de Ezequiel 47 fala? Fala sobre o rio purificador. Inicia-se assim: depois disto me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, ou seja, as águas que saíam por baixo da estrutura do templo corria para o oriente. Verso 7. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro, e ele me disse: estas águas saem para a região oriental. Estou repetindo isso porque é importante nós entendermos isso. As águas que saem debaixo do templo vai para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no Mar Morto. Quando entram no Mar Morto, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. O que acontece, pastor Querubino? Hoje, você pesquisando na internet, você vai ver que os bolães, o que são bolães? São buracos. Se você vê onde o mar já retrocedeu, onde está seco, ali é uma camada de sal. E está surgindo vários bolães, acho que tem mais de 1.000, 2.000 buracos naquela região ali. E esses buracos que estão aparecendo no solo salgado, está brotando água potável, água doce. Onde o Mar Morto cobria, está brotando água doce. Quando você olha a foto por cima, você já vê bolaine dentro do Mar Morto, ou seja, está abrindo buracos já dentro do Mar Morto, onde as águas salgadas ainda estão. Nesses bolaines estão saindo água doce. O que está acontecendo aqui? Está havendo uma substituição da água salgada pela água doce. Isso vai demandar muito tempo, vai demorar. Mas o evento que vai culminar a troca geral dessa água salgada vai ser a volta de Cristo. Sim. Deixa eu ler para vocês aqui. Zacarias, capítulo 14. Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 4. Naquele dia estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Repare, Ezequiel diz que as águas debaixo do templo vai correr para o oriente. Agora, Zacarias está dizendo que quando Jesus voltar,
ele vai colocar os pés no Monte da Oliveira e vai abrir duas fendas, uma para o ocidente, outra para o oriente. Então, se você pega o Monte das Oliveiras aqui, saindo para o oriente, o que ele tem de frente é o templo. Então, essa fenda vai passar pelo templo e vai correr para o Mar Morto. Nós vamos entender isso daí. Verso 8, do capítulo 14 de Zacarias. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o Mar Oriental, para o Mar Morto, e a outra metade para o Mar Ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, para finalizar, para a compreensão dos irmãos, a purificação do Mar Morto já está acontecendo, as águas doces já estão sendo jorradas. Nesse link que eu coloquei aí, é uma jovem lá que faz filmagens, ela entra num desses bolaine com a câmera e você vê que em volta é tudo sal. Ela entra dentro do bolaine e filma os peixes nadando lá dentro. Pastor, é Mar Morto porque nada sobrevive. Como explicar É isso? 10 vezes mais salgada. Como explicar isso? 10 vezes mais salgado que as praias. É tão salgado que se você não souber nadar, você pula, você não afunda, o sal te levanta. Você não morre afogado no Mar Morto. Entendeu? Então, o que acontece? As águas já estão brotando, o Mar Morto está retrocedendo, peixes já estão aparecendo, e a profecia de Ezequiel diz sobre esses peixes, sobre os pescadores, e diz sobre árvores que irão brotar ao longo do Mar Morto. Então, qual é o evento que nós estamos aguardando? A volta de Cristo. Cristo pisa no Monte das Oliveiras, sai uma fenda para o Oriente, passa pelo templo e pega as águas que estão debaixo do templo. Interessante, pastor, que ninguém nunca havia descoberto essas águas. Recentemente, agora em 2011, escavando o metrô de Israel, encontraram-se uma grande rocha e foram perfurando essa rocha. Você encontra essas fotos no YouTube, na internet. Eles depararam debaixo do templo de Jerusalém o maior rio de água doce de Israel. Então, Cristo pisando no Monte das Oliveiras e a fenda passando por este rio de água doce vai jogar toda essa água doce no Mar Oriental, no Mar Morto, cumprindo em si a profecia completa de Ezequiel 47. E isso vai se dar no milênio, porque Cristo volta depois da grande tribulação, faz os julgamentos das nações e reina com os judeus durante 1000 anos aqui na Terra. É impressionante, Eu acho que deu para entender um pouquinho. Impressionante essa como Deus, ele, sabe, é inexplicável a gente ver esse cumprimento dessa forma, ter essa visão, esse entendimento e tudo se encaixando, né, como se fosse uma engrenagem, né? Quer dizer, Deus está trabalhando através da história, né? O mundo está no seu curso natural e aí o que a gente entende é que ele não perdeu o controle. Ele continua no controle, né? Porque tudo está acontecendo como o Senhor predisse através de seus profetas e diz através da sua santa palavra. Muito impressionante isso, pastor. Eu estou dizendo que essas lições têm sido... Estudar a palavra de Deus é edificante, né? Mas veja bem, a própria história está mostrando, está dando um tom de verdade naquilo que, confirmando o que a palavra de Deus diz, né? Acerca de tudo que ela nos ensina, que os profetas falaram e tal, acerca da volta de Jesus. E quando nós olhamos nessa perspectiva, parece que as coisas estão sendo traçadas como descrito, e apontando para a vinda de Cristo que já está aí. Vigiemos, pois, né? Vigiemos, pois, guardamos a nossa coroa para ninguém roubar ela, né, pastor? É verdade. Amém. Pastor, nossa conclusão. Na lição de hoje, avaliamos a profecia de Ezequiel
descrevendo a invasão russa sobre Israel, a tentativa de invasão de Gog e Magog, que se dará logo no início das 70 semanas de Daniel, lição 3. Mas será frustrado por uma intervenção divina, da qual o anticristo se aproveitará, lição 5, e se dará novamente um pouco antes do início do milênio, quando o Senhor virá do céu com poder e grande glória para salvar o Israel arrependido. Apocalipse 19. O conhecimento das profecias é de fundamental importância para os cristãos. Ficamos maravilhados ao ver os acontecimentos históricos, exatamente conforme profetizado pelos servos do Senhor, e fortalecemos a nossa fé cada dia mais por meio do conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe neste santo propósito de estudar a palavra do Senhor. O fechamento aqui da nossa conclusão. Né, pastor? Alguma coisa mais a acrescentar? Eu só quero usar uns 2 minutinhos para fazer só um resumo de tudo quanto foi falado em ordem cronológica, para a gente poder entender e os professores aplicarem isso na escola dominical. Sim. Ezequiel 37, cumprimento do retorno de Israel. Ezequiel 38, a invasão de Gog e Magog juntamente com seus aliados. Israel já voltou para sua terra. Estamos aguardando agora o cumprimento da invasão. Acontecendo a invasão, Deus livrará o seu povo, só que o falso profeta se apropriará disso e lançará o anticristo como aquele que foi a solução para o livramento de Israel. Agora, o anticristo no cenário mundial, pelo falso profeta, lembrando que o falso profeta, pastor Querubiano, é a besta da terra. É a besta da terra de Israel que vai tentar levar os judeus a entender que foi o anticristo que fez isso por eles. Um homem muito bom, que salvou a humanidade, que salvou Israel, enfim, ele vai ganhar credibilidade no cenário mundial. Então ele firma um acordo de paz agora, só para a gente entender onde nós estamos indo. Né? Estamos saindo da grande batalha, agora vai entrar o período da tribulação, que vai ser as próximas lições, e é aqui que ele firma o acordo de paz com Israel, após essa guerra, prometendo 7 anos de paz sobre Israel. E nós vamos ver nas lições posteriores, fato por fato, para entender em ordem cronológica e todos os eventos. E uma coisa agora para encerrar, pastor. Nós sempre dizemos e pregamos, né? O Senhor está às portas. O Senhor está para voltar a qualquer momento. As águas do Mar Morto já estão sendo purificadas. As águas já estão sendo substituídas. O que falta apenas é Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Então, pelo fato das águas estarem sendo brotadas, águas doces e potáveis no Mar Morto, indica que a volta do nosso Senhor está muito próxima. Muito próxima. Só está faltando ele pisar no Monte das Oliveiras. E possamos vigiar e orar. Amém, pastor. Amém. E a coisa é séria, né, pastor? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, nós estamos... Eu tenho dito, na verdade, que o diabo ele é expert em criar distrações. Hoje nós temos uma boa ferramenta que é a tecnologia, nós estamos aqui agora fazendo este vídeo, né? É um material muito bom, é um instrumento de Deus para nós. Mas, ao mesmo tempo, também, se nós não vigiarmos aqui nesse ambiente virtual, nós vamos nos distanciar de tudo isso aí. Né? Muitas guerras e muitas batalhas, muita apostasia aconteceu no meio do povo de Israel justamente por conta de olharem para outra direção. Isso aí trouxe muito prejuízo. Agora, eu não sei se o senhor vai concordar comigo no que eu vou dizer. Esse Deus que ele está sempre no controle de todas as coisas. Quando a gente olha assim, a grosso modo, né, Deus chamando Abraão, né, fazendo-lhe promessa, escolhendo ali um povo que seria
o Deus na terra, a presença de Deus na terra, né? Seria a testemunha fiel, a nação eleita. E quando nós vamos observar o comportamento do povo de Israel, né, em relação a Deus, a apostasia, né? Sempre Deus tinha que permitir que algum império viesse, subjugasse-os, né? Para que eles passassem por alguma dificuldade, depois lá no meio da tribulação eles retornavam para Deus, reconheciam toda a bondade de Deus. A impressão que nós temos, assim, a grosso modo, não é o que eu estou afirmando. Parece que Deus errou. Independente se o povo obedecesse, fosse fiel ao Senhor ou não, eles se tornaram uma referência de Deus. Do Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Por quê? Se eles fossem fiéis, seriam uma nação, estariam dando um exemplo de um Deus fiel, né, de vitórias e tal, sem derrotas. Mas, de qualquer forma, também, mesmo no meio da obediência, outros povos e nações puderam ver a misericórdia e juízo, né, desse grande Deus também. Então, na realidade, penso eu que Deus não errou, Deus não erra, né? Deus não erra. Então, mesmo que o homem tenha sido infiel por tudo que nós estudamos aqui, né, pelo o cumprimento das profecias, né, pelos relatos históricos que nós estamos vendo aqui, ele continua no controle de todas as coisas e está pronto a nos abençoar. Não é verdade? Deixa eu só ler um versículo. Sim, eu não sei como está o tempo aí. Fica à vontade, pastor. Para mostrar como que Deus está no controle de todas as coisas. A gente falando de tribulação, falando de anticristo, do que irá surgir para fazer acontecer as coisas, parece que o nosso adversário está tomando corpo e fazendo com que tudo aconteça segundo ele, mas não é. Deixa eu achar um texto aqui para vocês verem. Apocalipse capítulo 17, quando vai falar sobre esses reis ou nações que irão dar o poder ao anticristo para dominar. O texto assim diz, do verso 12 em diante, 17 e 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, ou 10 nações no nosso contexto, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. É aqui que vai ser entregue ao anticristo o domínio. E quando você lê a sequência, vai dizer assim, guerrearão contra o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os que são com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Até na aula passada eu falei sobre água, né? Que a água representa nações. Sim, então, o anticristo do mar tem que sair das nações. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão... Agora, olha o verso 17. Pois Deus lhes pôs no coração o realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Não sei se o senhor já tinha percebido esse versículo, mas o texto está dizendo que as nações vão se alinhar para dar a autoridade ao anticristo, para reinar sobre a terra, mas quem está dando isso para o anticristo não são as nações em si. Olha o que o texto diz. Deus lhes pôs no coração realizarem tal intento. Sim. Concordando em dar à besta o poder a ela. Então Deus está no controle de tudo. É Deus quem vai dar o poder à besta. Conforme o senhor disse anteriormente aí, no passado, Deus levantava reinos para tratar de Israel. Verdade. Aí lá no meio do tratamento, eles, Deus, tem misericórdia de mim. Deus ia lá e resgatava. Vai acontecer da mesma forma. Deus está projetando esse momento, ele está conduzindo a história para que o anticristo reine, e no período da grande tribulação, ele faça Israel passar pela peneira. E quando estiver passando pela peneira, oh Deus, como sempre foi,
aí o Senhor Jesus Cristo volta para fazer o julgamento das nações. O comentário do senhor me fez lembrar Deus mandando Moisés no Egito para libertar o povo e endurecendo o coração de Faraó. É isso aí. Outra coisa interessante também dentro disso aí, pastor, quando eu leio Juízes capítulo 13, que fala sobre o nascimento de Sansão, lá vai dizer que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e este os entregou por 40 anos na mão dos filisteus. Então, Deus entregava com prazo de validade. Tinha data para começar, mas tinha data para terminar também, né? É isso aí, pastor. É isso aí. Amém. Pastor Alan, foi um prazer, né? Nós vamos fazer aqui as considerações finais, mas antes da gente fechar essa lição aqui, quero pedir a você que está assistindo esse vídeo, se você gostou, compartilhe, nos ajude o canal a crescer, peça os amigos aí que se inscrevam no canal. Temos alguns conteúdos, né, diferenciados aqui, ainda estou tentando acertar alguma coisa bem interessante, mas se trata da palavra de Deus, acredito que com certeza tem sido edificante para muitas pessoas. Então, se você puder, nos ajude, tá, a fazer o nosso canal crescer, né, para que a gente possa ter mais condições de melhorar o ambiente, de produzir mais conteúdos aqui também para o reino de Deus. E se você quiser, você de repente que entrou nesse vídeo e não é da igreja congregacional, querido, essa revista você encontra lá na Amazon. Ela custa R$10 e você pode entrar lá na Amazon e digitar CETEMIT. Eu até vou colocar no finalzinho, esse vídeo a gente vai estar com um pouquinho mais de tempo para fazer a edição, então eu vou colocar no finalzinho aí o link lá da Amazon e você pode comprar a revista por apenas R$10, né? Pode fazer a leitura ali pelo seu computador mesmo e vai ser bênção para a sua vida. Se você quiser nos ajudar, quiser também entrar em contato com o CETEMIT, né? Nós vamos deixar os contatos aí também na descrição do vídeo, para que você possa estar acessando. Nós temos aí um curso intensivo em capelania, curso médio em teologia EAD, bacharel EAD em teologia, formação em psicanálise, tem bastante coisinha boa aqui, né, pastor Alain? Então, se você chegou nesse vídeo, gostou aí da aula, né, e sentiu o desejo de adquirir nossa revista, tá aí uma opção que você pode estar acessando ali a plataforma da Amazon ou a do CETEMIT mesmo, que nós estaremos deixando na descrição do vídeo. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Pastor Alain, mais uma vez, um prazer muito grande.